Não mais escravos. Eu quero falar hoje sobre duas coisas que nós cremos biblicamente, apesar de serem muitas outras, mas na primeira mensagem eu quero abordar duas coisas com você, dois benefícios bíblicos, dois benefícios da cruz de Cristo. Nós sabemos que não foi a cruz que nos salvou, foi Jesus que nos salvou, mas foi na cruz que Ele fez isso. E eu quero compartilhar com você, não mais escravos, amém? Vai ser a série do mês de maio. E nessa primeira mensagem, não mais escravos, eu quero falar de duas coisas que Deus te libertou através de Cristo na cruz. Amém? Mas antes de tudo, eu quero ler uma referência com você. Você que está com a sua Bíblia aí no seu smartphone ou em qualquer outro aplicativo de celular, de notebook, não tem problema. Ou se você também tem ela aí, como a gente chama aqui, a original, né? Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 1, tá bom? Gálatas 5, 1. Eu quero ler com você na tradução A Mensagem. A tradução escrita por um pastor norte-americano chamado Eugene Peterson. Diz assim: Cristo nos libertou para uma vida livre. Aleluia! Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Eu quero ler com você novamente. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Amém? Vamos orar. Pai, eu oro agora por todos os discípulos, filhos espirituais, cada família que está nos assistindo agora, Deus. Que seja uma mensagem de libertação, de cura, de transformação. Que haja, Pai, agora o Teu poder sobre a vida deles e sobre a vida da família deles. Em nome de Jesus, nós cremos que não somos mais escravos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos diz em João capítulo 8, a Bíblia fala que Jesus está conversando com alguns judeus, com alguns, naquele tempo, né, seguidores ali afiados da lei, e eles tinham na lei vamos dizer assim, né, um modo de se justificar, como quem diz assim: na minha salvação eu tenho participação porque eu cumpro a lei, porque eu me esforço. E nós sabemos que a salvação, o ato salvífico tem tudo a ver com Deus. É um ato de graça, de bondade para nós. Nós não temos como ter merecimento nisso. Nada do que você faça pode de alguma forma somar com isso na sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, que nós somos salvos pela graça, e isso é um dom de Deus, isso é um presente de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Contudo, os salvos têm obras, amém? Segundo Romanos 6, não é porque a graça veio para as nossas vidas que nós vamos viver uma vida de libertinagem, uma vida de pecado, né? Não. Apesar da salvação não ser por obras, os salvos têm obras. E falando sobre essa liberdade que nós recebemos em Cristo, nós podemos falar um pouco também sobre escravidão. Você sabe que o escravo não tem vontade, o escravo não tem querer, o escravo não tem horário de trabalho, amém? Porque ele não está ali para satisfazer os seus desejos, mas para satisfazer o desejo daquele que o escravizou. E o pecado, ele tem esse poder sobre a vida daqueles que não estão em Cristo. O pecado escraviza. O pecado, ele te torna alguém prisioneiro com amarras que talvez você, em alguns momentos, até pense que não é capaz de suportar, de viver ou de sair delas. E eu lembro, estudando uma vez um dos livros, talvez mais importantes para a teologia, de um dos primeiros teólogos que se tem, talvez ali, formação, chamado Agostinho de Hipona, do século III. Um dos seus livros, Confissões de Agostinho, ele diz nesse livro que, falando um pouco sobre liberdade, ele diz assim: se eu pudesse, de alguma forma, traduzir a liberdade que nós temos em Cristo, eu diria: liberdade é o bom uso
do livre-arbítrio. Liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Porque você pode tomar decisões, mas a partir do momento que você toma decisões que te tornem escravos, isso já não é mais liberdade, porque você se sujeitou a algo. Né? Alguém disse certa vez, pecar a primeira vez é decisão, pecar a primeira vez, perdão, talvez seja por acaso, talvez seja ali um tropeço, mas pecar de novo e de novo e de novo passa a ser uma decisão. Então entenda uma coisa, em Cristo Jesus, eu e você somos salvos e somos livres do pecado, em nome de Jesus, amém? Nós somos livres do pecado. A palavra diz em Isaías que Ele levou toda sorte de pecados e toda sorte de doenças na cruz. E não só isso, a palavra de Deus nos diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E sabe o que eu aprendo aqui? O primeiro benefício que você precisa perceber da cruz de Cristo é que você é salvo, você é livre do pecado. E talvez nesse tempo de isolamento, nesse tempo de não congregar mais, porque eu não sei se você sabe, mas muitos de nós têm uma fé que depende do domingo, nós não conseguimos ser cristãos na segunda-feira. E nesse tempo de isolamento social, não tem tempo para voltar. Muitos de nós estão trancados em casa, e talvez você esteja me assistindo pensando, cara, o auge da minha vida espiritual não é agora no isolamento, o auge era antes, quando eu estava toda hora reunindo com o meu líder, reunindo com o meu discipulador, fazendo parte da minha célula presencial, quando eu estava indo para a oração de sexta-feira na sala de oração. O auge da minha vida espiritual é quando eu ia na quinta, no sábado, no domingo, e eu estava toda hora envolvido na igreja. Mas agora com essa pandemia que eu estou sozinho em casa, eu caí, eu estou falhando todo dia. E pode ser que, por você não estar vivendo o auge da sua vida espiritual, por estar em casa, você comece a dar ouvidos às mentiras de Satanás sobre você. Talvez o diabo esteja soprando na sua vida, olha, você nunca vai conseguir ser curado na área sexual, você é um escravo. Você é um masturbador, você é um consumidor de pornografia. Talvez o diabo esteja soprando isso na sua vida, enquanto você está em casa. Talvez o diabo esteja soprando no seu coração e na sua mente, de que você não vai conseguir ser liberto. Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje, você não precisa conseguir ser liberto, porque em Cristo você já é liberto de todas essas coisas. E a palavra é muito clara, ela nos diz, não sujeitem-se, não aceitem. Você é livre do pecado. Romanos 1:8 diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, um dos primeiros benefícios da cruz de Cristo, você é livre do pecado, você já não é mais escravo dele. Aceite essa verdade sobre você. Aceite essa verdade sobre o seu coração. Aceite essa verdade sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Toda vez que o diabo quiser te entrelaçar, talvez dentro da sua casa, com algum pensamento mau, talvez com alguma atitude, te lembrando quem você era antes de Cristo, repreenda, essa não é a verdade sobre você. E a palavra é muito clara, quando diz em Romanos 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém pode te libertar como Cristo pode te libertar. E talvez você esteja vivendo essas coisas aí agora onde você está me assistindo, talvez porque você nunca tomou uma decisão verdadeira por Cristo. É por isso que você ainda é escravo. Mas eu creio, no nome de Jesus, que você será liberto hoje. Que você será tocado hoje, em nome de Jesus. Um dos outros muitos benefícios, uma das outras muitas atribuições das quais nós fomos libertos na cruz de Cristo, é com certeza o medo. Eu assistia esses dias uma pregação de um pastor muito conhecido, e ele falava sobre você ter paz em meio ao caos. E ele disse uma coisa que tocou muito a minha vida. Ele disse assim, olha,
Por mais que o mundo seja inconstante, por mais que a economia seja inconstante, por mais que as nações sejam inconstantes, por mais que as doenças e pandemias sejam inconstantes, Deus continua o mesmo. Deus continua constante. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre será. Então, a autoridade de Deus, de Cristo e da sua palavra vem do fato de Ele ser fidedigno, digno de confiança. Ele não muda. E se Ele não muda, e se Ele é digno de confiança, se Deus não mudou de tamanho, mesmo que os problemas estejam grandes agora, o nosso Deus é infinitamente maior e Ele não mudou de tamanho, então eu posso continuar crendo. A palavra de Deus diz, aquela canção famosa também, né? Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Salmos 18, versículo 30. A palavra de Deus é comprovadamente verdadeira e Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Esse é um tempo de você buscar se refugiar em Deus. Ainda em Salmos, se eu não me engano, no capítulo 46, Deus diz: Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sim, esse é um tempo onde você precisa perceber que as mentiras que Satanás tem colocado no seu ouvido, no seu coração, não são a verdade sobre você. Você é livre em Cristo Jesus. E não só isso. Você não precisa temer o dia mau, você não precisa temer. A Bíblia nos fala, em Salmos também, que nós não precisamos temer as más notícias, porque nossa fé é forte no Senhor. Não temas más notícias, não tenha medo. Em Cristo Jesus, você é salvo. Em Cristo Jesus, você é liberto. Em Cristo Jesus, você é curado, sanado de todas as feridas. Em Cristo Jesus, você não tem mais medo. Eu quero ler mais uma referência aqui antes de orar por você. Nós vamos cantar uma canção no final. Mas eu quero ler aqui com você 1 João. 1 João 4:9, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Nós acabamos de falar no início, em Cristo, você foi perdoado dos seus pecados. Agora olha o que a palavra continua nos falando aqui, e é sobre isso que eu quero falar. Você não foi só livre do pecado, mas você também foi livre do medo. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ainda em 1 João 4, versículo 17, agora eu estou lendo na tradução NTLH, diz assim, versículo 17. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro e afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Versículo 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, na primeira mensagem da série Não Mais Escravos, eu quero te dizer, você não é mais escravo do pecado e você não é mais escravo do medo. Se você crer nisso nessa noite, você vai poder tomar essas verdades para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você, quero cantar também com você. Então, em nome de Jesus.